Eu tenho sido contactada por inúmeras escolas, inúmeras redes de município inteiro para conversar um pouco com os professores, com os educadores sobre conduta, manutenção de conduta, sustentação de conduta com comunidade de estudantes. E, na verdade, isso a gente pode traduzir naquela velha questão escolar, a questão da indisciplina na escola. Mas é muito mais do que isso, vem comigo. Nós não podemos esquecer, até porque temos o coração afagado por esse retorno a um fluxo de vida semelhante ao que a gente tinha antes da pandemia, que passamos 2 anos quase num esquema de medo, num esquema de ensimesmamento. As famílias, as pessoas, algumas mais, outras menos, claro, passaram 2 anos quase podadas de convívio social ou com convívio social muito restrito, perdas de pessoas, de amigos, não só por Covid, mas por inúmeros outros fatores, e nós não podemos pensar que esse retorno a um fluxo natural de vida poderia ser sem algum estrago, sem alguma sequela, e a gente tem inúmeras. Nós percebemos isso, e nós que vivemos um ambiente escolar, nós não podemos perder de vista que a escola é o grande palco de encontro. Então, aqui na escola é onde a gente vai sentir e ressentir inúmeras discrepâncias de conduta, e é natural que isso aconteça. Nós vivemos um momento de crise, nós, enquanto educadores, tivemos e desenvolvemos uma série de transtornos, por isso que a gente fala tanto em saúde mental hoje, e não podemos esquecer, sim, que a saúde mental pode estar abalada em inúmeros graus e que os adolescentes e crianças hoje vivem um momento de eclosão de energia, de reaprendizagem dessas interfaces de relacionamento, perderam algumas noções de limites básicos de convivência e que não há outro lugar para que ele reaprenda a fazer isso que não a escola e a família. A família, muitas vezes, e eu percebo isso nos meus atendimentos, a família está perdida, a família não sabe o que fazer, porque também pensou que voltaria para aquela condição deixada lá atrás, antes da pandemia. E, na verdade, não é assim. Então, eu atendo famílias que dizem estarem estarrecidas com o comportamento de seus próprios filhos, de suas próprias filhas. Ao mesmo tempo, na escola, na sala de aula, a gente vê problemas de comportamento, de desrespeito absoluto à condição da sala de aula, a condição de espaço de aprendizagem, a condição da autoridade do professor, e aí a gente ouve xingamentos, excessos de lado a lado, e é xingamento, e é uma eclosão absurda de casos de racismo, de desrespeito das diversidades, das diferenças, e isso nós não podemos perder de vista que isso com certeza está acontecendo por conta de que o ser humano em construção, ou o adulto, esse ser humano perdeu a noção do limite, perdeu os seus filtros aí ao longo desses 2 anos, porque nós somos racistas em desconstrução, nós somos preconceituosos em desconstrução, nós somos inquietos em desconstrução, nós estamos aprendendo a ser plateia quando nós estamos nessa idade de estudante e paramos no tempo, né? São 2 anos de parada no tempo, de atividades online apenas, e isso trouxe essas feridas abertas de ter que, com 2 anos de atraso, vamos dizer assim, se existe atraso, se existe acaso, nós temos que sarar não só as lacunas de aprendizagem, de conhecimento, nós temos também que sarar
as lacunas da saúde emocional, da procura de como eu deveria ser se tivesse percorrido esses 2 anos de convívio de forma natural. Então, calma é a minha sugestão. Esse seria uma temática que nós trabalharíamos com tranquilidade em outros tempos, porque ela está muito vinculada ao engajamento desse estudante às atividades propostas pelos professores. O estudante que não está engajado reage menos ao que está sendo proposto em sala de aula. Se ele reage menos, se ele não está engajado, ele parte para atividades paralelas ao que está sendo proposto, e aí vem a famigerada indisciplina. Mas é muito mais do que isso. A fala, o pedido de socorro que vem da escola, das escolas, das redes, vem com esse intuito: trazer possibilidades para a questão da disciplina dentro da sala de aula, da indisciplina dentro da sala de aula. Mas o que a gente tem visto é maior do que isso. O que a gente tem visto é uma exacerbação, um ultrapassar de limites de respeito da questão da autoridade, da questão das diferenças, muitas coisas a título de brincadeira, de desculpe que eu nem percebi, essas as falas dos estudantes, o professor deixando muito a coisa fluir, fazendo ouvido e vistas grossas. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, isso é uma sinalização de que o nosso papel é extremamente necessário, o nosso papel de formadores, educadores formadores. Foram 2 anos de uma crise, de um caos que nós passamos. As famílias se tornaram introspectivas, as pessoas se colocaram para dentro das suas casas e, em 2 anos, se desaprendeu muita coisa. E nesse retorno ao convívio social, faz sim parte do papel da escola trazer de volta a construção dessa interface de respeito entre estudantes, famílias, professores, pessoas da sociedade. Então, nós tivemos que voltar para aquele momento em que a gente volta a cobrar a cordialidade na relação, o tom de voz, a forma de sentar, a forma de ouvir, a questão do respeito, a atenção de cada estudante para o que ele está falando. A palavra está muito fácil e está sendo dita muita coisa que é extremamente preconceituosa, muita coisa que é extremamente desrespeitosa para todos, para o professor, para o colega, para os que convivem nesses grupos. Então faz parte do papel da escola, sim, fazer uma parada de reflexão e um monitoramento dessas ações, uma ação de intervenção educativa acerca dessa conduta do estudante, dessa conduta do professor, dessa conduta da família. Mais uma vez, o apelo é pelo diálogo, pela conversa franca, pela comunicação aberta e transparente e fácil. Então, fica aí o meu convite, escolas, professores, para esse momento. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, mande esse vídeo para quem está passando por dificuldade em escola, e eu estou aqui para ajudar no que for possível. Se inscreva lá no meu Instagram também, me adicione, e a gente está junto nessa luta.